13. Preparando-se para a reunião com as Simmons, Emma encheu as jardineiras da entrada da mansão com enormes hortênsias. O azul intenso cria um efeito impressionante, pensou ela, dramático, romântico e atraente. Como as cores da noiva eram azul e pêssego, contava que as hortênsias se encarregassem do impacto inicial. Cantarolando, voltou para a van para descarregar os vasos de tulipa branca, as flores favoritas da noiva, que disporia nos lados dos degraus da entrada. Elas criariam uma imagem mais doce que o azul intenso, mais branda e delicada. A seu ver, era uma bela mistura de texturas, forma e estilo. Uma prova de que a noiva podia esperar. Hein? Inclinada sobre as jardineiras, com os braços cheios de tulipa, Emma virou a cabeça na direção do chamado, e Mac apertou o disparador da câmera. Perfeita! As flores estão. Espero conseguir me arrumar antes da reunião. Nossa melhor cliente precisa ser recebida impecavelmente. Emma ajeitou os vasos em seus lugares e prosseguiu. Temos que verificar todos os detalhes. Vestida com um tailleur num tom de verde tão intenso quanto os seus olhos, Max se plantou na frente da amiga. Não tem mais muito tempo para ficar embelezando a propriedade. Está quase tudo pronto, esse é o último. Emma respirou fundo, deixando-se inebriar com as flores e seus aromas. Meu Deus, que dia maravilhoso! Nossa, está animada, hein? Tive um encontro incrível ontem à noite, com direito a comédia, drama, conversa e sexo. Estou me sentindo energizada. E está com os olhos brilhando. É provável, disse, apoiando a cabeça no ombro de Mac. Sei que é muito cedo e ainda estamos falando, ou chegamos perto de falar em amor. Mas você sabe, Mac, que tenho aquele sonho recorrente com a noite enluarada e as estrelas. Você dançando no jardim. Instintivamente, Mac passou os braços pela cintura da amiga. Claro, você fala nisso desde que éramos pequenas. Sonhei com isso ontem à noite e Jack estava no sonho. Eu dançava com ele. É a primeira vez que tenho esse sonho ou imagino essa cena, sabendo quem é o par. Não acha que isso quer dizer alguma coisa? Que está apaixonada. Foi o que Parker disse ontem à noite antes do meu encontro com ele. Eu neguei dizendo que não estava, mas, como sempre, é claro que ela estava certa. Acha que sou louca? Quem disse que o amor é coisa de gente sã? Você meio que já passou por isso antes. É, mais ou menos, atalhou Emma. Queria me apaixonar, esperava me apaixonar, mas agora que aconteceu, é mais forte do que eu imaginava. E olha que eu imaginava muito. Emma deu um passo para o lado, rodou e fez uma pirueta. Estou tão feliz. Vai contar a ele? Claro que não. Ele entraria em pânico, você conhece o Jack. É, disse Mac cautelosa, conheço. Estou tão feliz, repetiu Emma, pondo a mão no coração. Posso continuar do jeito que está. Ele sente alguma coisa por mim. Uma mulher sabe quando um homem sente algo por ela. Isso é verdade. Então, vou ficar feliz, pensando que ele pode vir a se apaixonar por mim. Emma, quer que eu diga a verdade? Não sei como ele pode resistir ao seu charme. Está na cara que vocês combinam, e se você está feliz, também estou. Manzema conhecia muito bem aquele tom, aquelas expressões, o que se passava no coração da amiga. Está com medo que eu me machuque. Consigo perceber isso no seu tom de voz, porque nós sabemos como Jack é. Mac, você não queria se apaixonar por Carter. Tem razão. Mac deu um leve sorriso e passou os dedos nas pontas do cabelo da outra. Eu não queria, mas aconteceu, então preciso deixar de ser cética. Muito bem, agora tenho que ir me arrumar para ficar com cara de profissional. Diga a Parker, por favor, que já terminei e que estarei de volta em 20 minutos. Pode deixar. Visivelmente preocupada, Mac ficou vendo a amiga se afastar apressada. Uma hora depois, vestida com um terninho elegante e sapatos de salto baixo, Emma levava a noiva, a mãe, de olhos de lince, e a encantada irmã da mãe para conhecer os jardins. Vocês podem ver que teremos uma grande variedade de espécies florescendo na próxima primavera. Agora, elas não estão ainda tão exuberantes quanto vocês precisariam ou gostariam que estivessem.
Não sei por que não podem esperar até maio ou junho, murmurou Catherine Seaman. Mãe, não vamos discutir isso de novo. Seja como for, está na época das tulipas, que sei que são suas flores favoritas, disse Emma, voltando-se para Jéssica. Vamos plantar mais nesse outono, brancas e pêssego. Você vai ter um mar de tulipas e de jacintos azuis. Também vamos encher muitos vasos brancos com rosas cor de pêssego, esporinhas bocas de leão, goivos e hortênsias. Todas as cores combinando com o branco para realçar mais. Pensei em cobrir de rosas essa área aqui atrás. Virou-se sorrindo para Catherine. Prometo que vai ficar como um jardim de mundo de fantasia, tão rico, exuberante e romântico quanto você deseja para o casamento da sua filha. Bem, já vi o seu trabalho, por isso acredito no que diz. E dirigiu-se a Mac com um gesto de assentimento. As fotos do noivado ficaram exatamente como disse que seriam. Ajuda muito ter um casal tão belo e perdidamente apaixonado. E nos divertimos muito também, confessou Jéssica. Além do mais, fiquei me sentindo uma princesa de conto de fadas. Estava parecendo uma princesa mesmo, respondeu a mãe. Muito bem, vamos falar das varandas. Vocês se lembram dos esboços que apresentamos? Começou Emma, abrindo caminho. Também já vi o seu trabalho, disse Adele, a tia da noiva, examinando as varandas. Estive em 3 casamentos aqui e todos estavam lindos. Obrigada, respondeu Parker, com um sorriso educado por conta do elogio. Na verdade, o que fizeram aqui, tudo o que criaram, tem me inspirado a abrir um negócio parecido. Passamos parte do ano na Jamaica, um lugar que tem sido muito procurado para casamentos, o que é perfeito para abrir uma empresa sólida de qualidade e que ofereça pacotes com todos os serviços incluídos. Está falando sério? Perguntou Catherine. Sim, tenho pensado seriamente no assunto. Meu marido vai se aposentar, disse Adele para Parker, e estamos querendo ficar ainda mais tempo na nossa casa de veraneio lá. Acho que seria um excelente investimento e também divertido. Ela deu uma piscadinha para Emma e sorriu. Agora, se eu conseguir seduzir você com a promessa de ilimitadas flores tropicais e as suaves brisas de uma ilha, vai ser o primeiro tijolo da minha construção. Tentador, disse Emma, com a mesma naturalidade. Mas, a arranjos, minha parte da votos, já me mantém muito ocupada. Se levar adiante esses seus planos, tenho certeza de que todas nós vamos ficar felizes em tirar qualquer dúvida que tenha. Agora, vamos ver as outras áreas. Depois da reunião, as 4 estavam desabadas na sala. Meu Deus, disse Laurel esticando as pernas. Essa mulher sem dúvida sabe como testar os conhecimentos de alguém. Estava me sentindo mais uma vez como se fosse o próprio evento e não apenas uma visita para falar sobre ele. A menos que haja qualquer objeção, gostaria de propor que não marcássemos nada de da sexta da semana que vem anterior até o domingo, depois da cerimônia. O porte e o escopo desse casamento compensam muito a perda desses dias. Além do mais, ele nos trará muita propaganda e divulgação boca a boca, atraindo mais clientes, disse Parker, chutando os sapatos para longe. Isso nos dará uma semana inteira para nos concentrarmos exclusivamente nele. Graças a Deus! Emma deu um suspiro longo e aliviado. Com essa quantidade de flores e de trabalho de paisagismo, os vários tipos de buquês e arranjos, os centros de mesa, as guirlandas, as árvores ornamentadas, eu teria que contratar mais pessoas para me ajudar. Mas, com a semana toda voltada para esse único evento, acho que dá para me virar com a equipe de sempre. Posso pensar em mais alguém só para ajudar na decoração, mas prefiro fazer isso pessoalmente e com gente que já conheço. Concordo com Emma, disse Laurel. Os bolos, as barrinhas, os chocolates personalizados são a parte mais elaborada e que exige mais trabalho. Se tiver a semana toda para fazer isso, sem me preocupar com mais nada, vou poder até dormir umas horinhas. Então somos 3, complementou Mac, erguendo a mão. Eles querem documentar com fotos todos os ensaios, inclusive o jantar. Então, se tivéssemos outro evento na sexta, eu teria que arranjar um fotógrafo para me substituir, já que estaria com Simmons. Do jeito que as coisas estão, vou ter que contratar 2 fotógrafos para o evento em si.
mais um cinegrafista. E ter o domingo livre significa que não precisaremos nos matar nem sacrificar os ajudantes, tirando coisas de um casamento para pôr em outra. E nem mencionamos o que eles esperam de você, disse Emma, dirigindo-se a Parker. Então, estamos todas de acordo, concluiu Parker. Vou dizer à mãe da noiva que teremos a agenda da semana livre, só para podermos dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa atenção e nossos talentos ao casamento da filha dela. Ela vai adorar isso. Ela gosta de nós, observou Emma. A ideia de uma empresa fundada e administrada por 4 mulheres a atrai. Parece que atrai a irmã dela também. Quem mais a sorrateira Adele tentou aliciar a ir com ela para a Jamaica? Perguntou Laurel. As 4 levantaram a mão. E nem sequer percebeu como estava sendo grosseira, acrescentou Parker. É a nossa empresa. Não somos contratadas, a voto é nossa. Foi grosseira, sim, mas não acho que tenha sido por mal. Emma deu de ombros. Prefiro me sentir envaidecida. Ela considera minhas flores fabulosas, os bolos e doces de laurel sensacionais e a coordenação de Parker incomparável. Como se não bastasse, Mac deu um show com as fotos do noivado. Foi mesmo, concordou Mac, dei um show. Vamos aproveitar esse momento para nos parabenizar pelo nosso trabalho brilhante e pelo nosso talento. Parker ergueu a garrafa d'água para brindarem. Depois voltaremos ao trabalho. Também gostaria de aproveitar o momento para agradecer a Emma pela diversão da noite passada. Emma fitou Laurel sem entender nada. Como é? Fui para a varanda respirar um pouco de ar fresco ontem à noite antes de ir dormir e vi um carro chegando na maior correria. Por um minuto pensei, alguma coisa aconteceu. Mas não era nada disso. Ai, meu Deus! Exclamou Emma, tapando o rosto com as mãos. Ai, meu Deus! Quando vi que ninguém saiu dali de dentro, cuspindo sangue, que na verdade ninguém saiu, pensei em correr e me preparar para oferecer os primeiros socorros. Mas de repente 2 portas do carro se abriram. Emma saiu por um lado e Jack pelo outro. Você viu tudo? Laurel fez uma cara sarcástica. E aí? Incentivou Mac. Precisamos saber o resto. E aí? Vocês devem imaginar. Eles se agarraram feito animais. Ah, fizemos isso também, lembrou-se Emma. Depois aconteceu aquela cena clássica de pegação na porta de entrada. Puxa, faz tempo que ninguém me encosta na porta, comentou Parker, e com um ligeiro arrepio enfatizou. Muito tempo mesmo. Pelo que vi, Jack é bom nisso, mas a nossa menina não fica para trás. Caramba, Laurel! Ela tirou o casaco dele e jogou longe. Depois fez o mesmo com o suéter. Ai, ai, ai! Exclamou Mac. Mas o Oscar vai para a cena do cinto. Ela puxou o cinto como se fosse um chicote. Laurel movia o braço imitando a amiga. Depois o fez alçar voo. Acho que vou precisar de outra garrafa d'água. Infelizmente, Parker, depois disso eles entraram. Estraga prazeres, murmurou Mac. O resto eles deixaram por conta da minha imaginação fértil. Então, quero agradecer a você, Emmeline, por essa cena que vi da varanda. Menina, só aplaudindo de pé. Diante do aplauso entusiasmado, Emma disse apenas: Agora deixo vocês com a espiã e seus pensamentos libidinosos. Preciso trabalhar. Contra a porta, sussurrou Parker. Confesso que estou com inveja. Eu até ficaria com inveja pela transa contra a porta, mas não. No momento estou declaradamente numa fase de jejum sexual. Jejum sexual? Repetiu Mac, voltando-se para Laurel. Isso mesmo. Como estou na fase de jejum sexual, também estou em jejum de encontros, porque nos últimos meses os achei uma chatice, comentou dando de ombros. Para que fazer algo que está nos aborrecendo? Pelo sexo? Sugeriu Mac. Com os olhos apertados, Laurel apontou os dedos como uma garra para a amiga. Só está dizendo isso porque tem com quem transar regularmente. É, concordou Mac. Tenho mesmo feito isso. É uma grosseria vir se gabar disso para nós, que não temos feito o mesmo, disse Parker.
Mas tenho transado por amor. Mac acentuou tanto a última palavra que Laurel caiu na gargalhada. Agora está me deixando enjoada. Não sou a única que está desse lado. Emma me disse que você está certa, Parks. Ela está apaixonada pelo Jack. É claro que ela está apaixonada pelo Jack, interrompeu Laurel. Se não estivesse, não teria transado com ele. Odeio desapontá-la, senhorita ingenuidade. Mas Emma já fez sexo com homens, por que não estava apaixonada? E, prosseguiu Mac, já recusou gentilmente ir para a cama com uma quantidade de homens maior que a soma de todos os casos que nós três tivemos na vida. Era exatamente a isso que estava me referindo. O que acontece quando nós quatro saímos juntas? Quatro mulheres atraentes, portanto é natural conseguirmos ser paqueradas. Mas com Emma a coisa é diferente. Os homens ficam rondando em volta dela feito moscas. Não entendo. É mesmo, assentiu Parker. Ela não precisa transar com alguém só por se sentir atraída. Tem muitas opções e é mais seletiva que promíscua. Se fosse só tesão, ela poderia resolver essa questão com outro, porque com Jack seria mais complicado e arriscado. É por isso que ela esperou tanto tempo para agir, observou Mac. Não entendo. Bom, entendo sim, corrigiu-se. Que droga! Odeio quando perco a chance de acertar antes de vocês. Agora que ela se deu conta de algo que eu poderia ter lhe dito há algumas semanas, me pergunto o que vai fazer. Ela teve aquele sonho da dança no jardim, contou Mac, e estava com Jack. A coisa está séria. Não é só uma paixão, disse Laurel. É a paixão. Ela está lidando bem com isso. Diz que vai aproveitar o momento. O silêncio foi geral. Acho que o amor nunca está errado, começou Parker, seja ele passageiro ou eterno. Todas sabemos que Emma sempre quis que fosse eterno, observou Mac. Mas não dá para se ter um amor eterno sem antes passar pela fase inicial, pela incerteza de ser passageiro. E se não der certo, acrescentou Laurel olhando para as amigas, estamos aqui para apoiá-la. No seu ateliê, Emma tratava de assuntos burocráticos enquanto fazia uma máscara facial de hidratação e limpeza profunda. Quantas mulheres tinham a sorte de poder se dedicar aos cuidados com a pele enquanto trabalhavam? E de ficar descalças, como a Nora Jones cantando nos fones de ouvido. E quantas dessas sortudas teriam feito sexo selvagem 2 vezes na noite anterior com um homem incrível? Apostava que não muitas, não menos, não mesmo. Enquanto a máscara agia, preparou um pedido para os fornecedores, contendo espuma para arranjos, tiras de plástico, arame, pedras translúcidas e coloridas. Depois deu uma olhada no site para ver se achava alguma promoção e acrescentou ao pedido folhas de espuma e 3 dezenas de bases pequenas. Isso ia bastar por um tempo, pensou, enviando o pedido. Em seguida, contatou seu fornecedor de velas para saber o que ele tinha a lhe oferecer. Emmeline? Está em casa? Mãe? Estou aqui em cima, respondeu, só vendo os pedidos no carrinho de compras antes de se levantar. Fui encontrar a mãe na escada. Oi! Oi, minha querida. Está com o rosto cor-de-rosa. Ah, eu tinha esquecido. Rindo, Emma deu umas batidinhas com os dedos na bochecha. Tenho que tirar isso do rosto. Estava comprando velas e me distraí. Foi até o banheiro para tirar a máscara. Está de bobeira? Trabalhei de manhã e agora estou livre como um passarinho. Então resolvi passar para ver minha filha antes de ir para casa. Lúcia pegou o potinho da máscara facial. Ela é boa? Diga você o que achou do resultado. É a primeira vez que estou usando. Emma terminou de lavar o rosto com água fria, depois deu umas batidinhas para secar. Lúcia franziu os lábios. Você é tão bonita que fica difícil saber se isso se deve aos bons genes que herdou de mim ou se tem a ver com esse potinho. Emma sorriu. Examinou o próprio rosto no espelho acima da pia. Passou de leve os dedos na bochecha e no queixo. Dá uma sensação boa, o que sempre ajuda. Você me parece radiante, acrescentou Lúcia, enquanto Emma borrifava o tônico e passava o hidratante. Mas, pelo que tenho ouvido, isso também não é efeito do potinho. São os bons genes?
Ou alguma outra coisa. Sua prima Dana foi até a livraria hoje de manhã. Parece que uma grande amiga dela, a Liv. Você conhece a Liv, não é? Um pouco. Liv saiu com um novo namorado para jantar e adivinhe só quem ela viu sentada num canto reservado do outro lado do restaurante, dividindo um vinho, uma massa e tendo uma conversa íntima com um belo arquiteto. Emma estremeceu. Quantas chances eu tenho? Lúcia ergueu e abaixou as sobrancelhas. Vamos lá para baixo, pegar alguma coisa para beber. Prefere café ou algo gelado? Algo gelado. Jack e eu fomos a uma vernissage juntos. Começou Emma, quando estavam descendo a escada. O evento foi um verdadeiro fiasco, mas a história é ótima. Pode me contar depois. Primeiro fale da massa e do vinho. Comemos a massa e tomamos vinho depois da vernissage. Na cozinha, Emma pegou copos e os encheu de gelo. Está sendo evasiva. É. Rindo, Emma fatiou um limão. É que é uma bobagem, pois você obviamente já deve imaginar que Jack e eu estamos juntos. Está sendo invasiva porque acha que não aprovo? Não, talvez. Emma abriu a água com gás, de que a mãe tanto gostava, encheu os copos e acrescentou umas rodelas de limão. Está feliz? Já vi a resposta no seu rosto, mas pode dizer sim ou não. Sim. Então por que acha que eu não iria aprovar? É que é um pouco estranho, não é? Depois de todo esse tempo. Algumas coisas precisam de mais tempo que outras. Lúcia dirigiu-se para a sala e sentou no sofá. Adoro essa salinha, as cores, os cheiros. Sei que esse é um lugar que faz você feliz. Emma foi se sentar ao lado da mãe. É mesmo. Está feliz com seu trabalho, com sua vida, com sua casa. E tudo isso faz com que uma mãe, mesmo mais velha como eu, durma bem à noite. Agora, além de tudo, está com um homem que, por coincidência, é alguém de quem eu gosto. Fico ainda mais feliz. Você precisa levá-lo lá em casa para jantar. Ah, mãe, só estamos saindo. Ele já jantou lá outras vezes. Sim, jantou, mas foi como amigo de Del, e era aqueles almoços no quintal ou festas. E você não está me pedindo para levar o amigo de Del para jantar. Por que, de repente, ele não pode mais comer a minha comida ou tomar uma cerveja com o seu pai? Não, não sei se sabe, Nina, mas entendo o que significa estar saindo. Tudo bem. Ele pode ir no 5 de maio. Pode convidar todos os seus amigos. Vamos assar um porco na churrasqueira. E não estou me referindo ao Jack. Ok, disse Emma rindo. Estou apaixonada por ele, mãe. Eu sei, querida. Lúcia puxou Emma, fazendo-a encostar a cabeça em seu ombro. Vi no seu rosto. Ele não está apaixonado por mim. Então, ele não é tão esperto quanto pensei que fosse. Ele gosta de mim, você sabe. Ele gosta de mim e existe uma enorme atração tanto da parte dele quanto da minha, mas não está apaixonado, ainda. Essa sim é a minha menina, disse Lúcia. Você acha pouco honesto tentar deliberadamente fazer um homem se apaixonar? Você pretende mentir, fingir ser quem você não é, enganar, fazer promessas que não vai cumprir? Claro que não. Então por que seria pouco honesto? Se eu não tivesse feito seu pai se apaixonar por mim, não estaríamos aqui sentadas na sua linda salinha. Você fez isso mesmo? Ah, eu estava tão apaixonada. Não havia a menor esperança, ou pelo menos era o que eu pensava. Ele era tão bonito, tão gentil, tão doce e engraçado com seu filhinho. Era muito solitário e me tratava bem, com respeito, com dignidade. E à medida que fomos nos conhecendo melhor, também passou a me tratar com amizade. Eu queria que ele superasse aquilo tudo, que me visse como mulher, que me levasse para a cama, mesmo que só por uma noite. Emma sentia que seu coração romântico mal cabia no peito. Oh, mãe, o que foi? Achou que você tivesse inventado isso? A necessidade, o desejo? Eu era jovem e ele de uma classe social mais alta. A riqueza e a posição eram barreiras, ou pelo menos eu achava que fossem, mas não custava nada sonhar. E talvez mexer um pouco os pauzinhos, acrescentou Lúcia, com um sorriso misterioso. Tentava ficar o mais bonita possível,
fazer suas comidas favoritas, ouvir quando ele precisava de um ombro amigo, e eu sabia fazer isso tudo muito bem. Quando ele tinha que sair, sempre ele dizia que a gravata não estava reta, mesmo quando estava, só para eu poder arrumar. Continuo fazendo isso, murmurou ela. Ainda tenho vontade de fazer. Sabia que existia algo entre nós dois que ia além daquele laço de união que era o amor pelo menininho. Podia sentir isso, podia ver em seus olhos que havia algo mais que amizade e respeito. Tudo o que eu podia fazer então era lhe mostrar, de pequenas formas, que eu era dele. Mamãe, isso é tão. Você nunca me contou essa história antes. Nunca precisei. Seu pai era muito cuidadoso comigo, a ponto de não tocar na minha mão ou sustentar meu olhar por muito tempo. Até aquele dia em que eu estava debaixo da cerejeira e o vi se aproximar. Ele vinha até mim e eu soube que ali, refletido em seus olhos, estava o meu coração. Ao dizer isso, Lúcia pôs a mão no peito. Ai, eu estava caída a seus pés. Como ele poderia não perceber? Quando percebeu, seu coração ficou entregue como o meu. É isso que eu quero. É claro. Emma precisou piscar para afastar as lágrimas. Não acho que vou conseguir isso arrumando a gravata de Jack. São pequenas coisas, Emma. Os gestos, os momentos. E o mais importante de tudo, mostrei meu coração. Eu o entreguei a ele, mesmo quando acreditava que ainda não podia ou queria aceitá-lo. Eu o entreguei mesmo assim, como um presente, mesmo que fosse parti-lo. Fui muito corajosa. O amor exige muita coragem. Não sou tão corajosa quanto você. Acho que está enganada. Lúcia passou o braço pelo ombro da filha e a abraçou. Muito enganada. Mas por ora é tudo novo, não é? Novo, radiante e feliz, então aproveite. É o que eu estou fazendo. E leve-o para a festa. Está certo. Agora vou para casa para deixar você voltar a trabalhar. Vão se encontrar? Essa noite não. Tivemos uma reunião interminável hoje. O casamento da filha do Sims. Lúcia mexeu os olhos para cima e para baixo. Ah, o grande casamento. É, o grande casamento. E tenho umas coisas burocráticas para resolver, arrumar e planejar até de noite e um dia cheio amanhã. Ele tem uma reunião de trabalho amanhã de noite, mas vai tentar dar uma passada aqui depois. Se o que esse E significa, disse Lúcia com uma risada, tenha uma boa noite de sono hoje então. Deu uns tapinhas no joelho de Emma e se levantou. Estou tão feliz que tenha vindo aqui. Emma deu um abraço apertado na mãe, dê um beijo no papai por mim. Por você e por mim. Acho que ele vai me levar para jantar fora hoje. Vamos dividir um vinho e uma massa, tendo uma conversa íntima, para mostrar que não estamos enferrujados. Como se isso pudesse acontecer. Emma foi até a porta se despedir da mãe. Depois, em vez de voltar a trabalhar, deixou a porta aberta para que o ar da primavera entrasse e foi dar uma volta pelos jardins. Botões bem fechados, flores recém-abertas, brotos tenros. O início de um novo ciclo, pensou. Andando pelas estufas, ficou feliz com seu trabalho. Sementes que haviam plantado no inverno eram agora plantinhas jovens e cresciam sadias. Começaria a aclimatá-las nos próximos dias. Deu a volta e parou para encher os comedouros dos pássaros, que compartilhava com Mac. O ar tinha começado a refrescar quando voltou para casa. Vai fazer frio depois que o sol se puser, pensou. No impulso, pegou uma vasilha, descascou, cortou e despejou ali alguns cubos com verduras de verão que tinha congelado. Deixou a panela no fogo e foi terminar seus afazeres. Uma hora depois, desceu para mexer o caldo e olhou pela janela quando ouviu o barulho de carro. Surpresa e satisfeita, correu até a porta para receber Jack. Oi? Tive uma reunião, mas consegui resolver as coisas depressa, por isso terminou mais cedo. Deixei meu casaco aqui de novo, então pensei em passar para pegá-lo quando tivesse indo. Está cozinhando? Fui dar uma volta e, como peguei um pouco de friagem, fiquei com vontade de tomar uma sopinha. Tem bastante se estiver interessado. Na verdade, estava. Tem um jogo esta noite, então. Eu tenho televisão.
aproximou-se dele e ajeitou sua gravata com um sorriso misterioso. E permito que ela transmita jogos. Sério? Emma deu um puxão na gravata. Deixo você provar a sopa. Se não gostar, devolva o seu casaco e você vai assistir ao jogo em casa. Voltou para a cozinha e mexeu mais um pouco a sopa. De rabo de olho, pôde ver que Jack tinha ido atrás dela. Abra a boca e feche os olhos. Ele fez exatamente o que ela mandou. Então, Emma levou a colher com uma provinha até seus lábios. Está boa, disse ele, erguendo a sobrancelha surpreso. Está ótima. Como é que eu nunca soube que você fazia uma sopa tão gostosa? Nunca tinha vindo buscar seu casaco depois de terminar uma reunião mais cedo. Quer ficar para o jantar? Quero, obrigado. Só fica pronto daqui a 1 hora mais ou menos. Por que não abre uma garrafa de Cabernet? Ok. Ele se inclinou para beijá-la. Deteve-se uns instantes e depois lhe deu outro beijo suave e lento. Estou feliz de ter passado aqui. Eu também. Capítulo 14. As bandeiras do México e dos Estados Unidos exibiam orgulhosas as suas cores, já que a mãe mexicana e o pai americano de Emma combinavam duas culturas para celebrar o 5 de maio. Todo ano, no amplo quintal, podia-se jogar boliche na grama e badminton, ou até brincar num pula-pula inflável ou num mini toboágua. Amigos, parentes e vizinhos divertiam-se e competiam enquanto outros lotavam as mesas de piquenique, fartando-se com as travessas de porco ou frango, tortilhas quentes, tigelas de feijão vermelho ou de chile, guacamole ou molho de pimenta tão forte que chegava a arranhar a garganta. Havia galões de refresco, de cerveja negra, modelo ou corona, tequila e frozen margueritas, para animar ainda mais a festa. Sempre que passava lá no 5 de maio, Jack ficava espantado com a quantidade de gente que podia comer na casa dos Grant. E a variedade de farritas e hambúrgueres de feijão, arroz e salada de batatas, além de pudins ou tortas de maçã. Aos seus olhos, a comida era apenas um símbolo da combinação perfeita que havia entre Philip e Lúcia. Ficou tomando a sua cerveja e olhando alguns dos convidados, que dançavam ao som de trios de violões e marimbas. Ao seu lado, Del tomou um gole da própria cerveja. Que festa, hein? Eles não medem esforços para que tudo saia fantástico. E aí? É estranho estar aqui esse ano na casa dos pais da namorada? Jack ia negar, por uma questão de princípio, mas que diabos era Del? Um pouco, mas até agora não vi nenhuma forca por aí. Ainda é cedo demais. Ah, só você mesmo para me tranquilizar, Brown. É impressão minha ou tem pelo menos o dobro de crianças do ano passado? No ano retrasado, emendou ele. Não pude vir no ano passado. Talvez, mas acho que nem todos são parentes. Mas Cecília está grávida de novo. É, Emma me disse. Está sozinho? Estou, respondeu Del com um sorrisinho. Nunca se sabe, não é mesmo? Olhe só aquela loura de vestido azul. Que pernas! Verdade, as pernas de Laurel são sempre fantásticas. Del engasgou com a cerveja. Não, Foi tudo que conseguiu dizer quando a moça se virou. Sorriu e ele pôde vê-la melhor. Quase não a vejo de vestido. E num gesto deliberado voltou o rosto para o outro lado. Mas por aqui tem um monte de morenas charmosas, de louras legais e até algumas ruivas bem sexys, e muitas delas estão sozinhas. Só que para você, os dias de sondar o terreno já terminaram. Estou namorando, não fiquei cego, nem estou morto. A ideia lhe deu um certo frio na espinha. Onde está Emma? Foi ajudar alguém com alguma história de comida. Não estamos grudados um no outro. Ok, retrucou Del, erguendo uma sobrancelha. Tenho amigos, Emma tem os dela, e alguns são amigos em comum. Não precisamos ficar juntos o tempo todo numa festa. Claro, disse Del, tomando mais um gole de cerveja com um ar contemplativo. E aquele cara
que está beijando na boca nesse exato momento é amigo dela, seu ou em comum? Jack se virou e ainda viu o final do beijo entre Emma e um sujeito que parecia um daqueles deuses nórdicos. Ela estava rindo e gesticulando de forma expressiva. Depois, pegou o Thor pela mão e o levou até um grupo de pessoas. Aparentemente não é um dos seus, comentou Del. Por que não? Começou Jack, mas não concluiu o pensamento porque Lúcia parou diante deles. Vocês deviam estar comendo em vez de ficar parados aí só fazendo pose. Estou considerando todas as possibilidades, respondeu Del. Vou ter de tomar uma decisão séria no caminho daqui até onde estão a torta de maçã e o pudim. Também tem tartelete de morango e empanadas. Está vendo? Não dá para fazer nada assim, de forma precipitada. Que tal provar um pouco de cada e depois decidir o que vai querer? Olha ali, prosseguiu Lúcia sorridente, apontando para Mac e Carter, que se aproximavam. Mackenzie, que bom que conseguiram vir. Desculpa chegarmos assim tão tarde. A sessão de fotos demorou um pouco mais que o esperado, disse Mac, beijando Lúcia. Mas você veio, e isso é que importa, e você também, acrescentou a dona da casa, abrindo os braços para abraçar Carter. Ele a ergueu um pouquinho do chão, numa demonstração de um afeto que vinha de longa data. Já faz anos que não aparece no 5 de maio. A festa está bem maior, respondeu ele com um sorriso, porque a família cresceu. Seus pais estão aqui, com os filhos de Diane. Cherry e Nick também vieram, prosseguiu Lúcia, referindo-se à irmã caçula de Carter. Diane e Sam não devem demorar. Sua futura sogra me disse que os planos para o casamento estão correndo muito bem, Mac. As coisas estão se ajeitando. Deixe-me ver seu anel de novo. Ah, exclamou ela, abrindo um sorriso para Carter depois de observar o diamante. Você escolheu bem. Venha comigo, Carter. Célia ainda não o viu, acrescentou, e dirigindo-se a Mac. Vá comer alguma coisa e pegar uma bebida. Mas Carter não se moveu. Não venho a essa sua festa há talvez uns 10 anos. Já tinha esquecido como era. Parece até carnaval. O melhor da região, observou Del. Os Grants são os parentes ou os conhecidos de todo mundo, inclusive ao que parece, de nosso mecânico e parceiro de pôquer. Oi, Mal. Oi, respondeu o outro, aproximando-se. Era uma figura sombria, usando um jeans velho e uma camiseta preta. Segurava pelo gargalo 2 garrafas de cerveja. Quer uma, Maverick? Perguntou, dirigindo-se a Carter. Claro, não sabia que conhecia os Grants. Faz uns 6 ou 7 meses que eles vêm levando os carros lá na oficina. E quando você se dá conta, já está contando a Lúcia a história de sua vida, comendo o pão de milho que ela fez e torcendo para ela largar o marido e fugir com você para Maui. O pior é que é verdade, observou Jack. Ela pediu que eu passasse aqui depois do trabalho, porque ia festejar o 5 de maio no quintal. Pensei que fosse um churrasco, talvez um pouco mais caprichado, com cerveja mexicana e tortilhas, acrescentou Mal, meneando a cabeça. Tem alguém que não esteja aqui? Acho que conseguiram trazer todo mundo. Desculpe a demora, disse Emma, aproximando-se apressada, com uma marguerita na mão. Houve alguns imprevistos. Eu vi um deles. Depois de sorrir para Jack com um ar meio intrigado, ela se virou para Malcolm. Olá, sou Emanuele. O Chevrolet Cobalt. Emma regalou os olhos com um ar de arrependimento. Isso mesmo, você deve ser o Malcolm. Mal, respondeu ele, olhando-a de alto a baixo. Sabe, sorte sua ser parecida com sua mãe, com quem espero me casar. Caso contrário, ia repetir o puxão de orelhas que dei em sua sócia pensando que fosse você. Sei que mereço, embora tenha aprendido a lição e esteja sendo bem mais cuidadosa. Você fez um trabalho fantástico. É bom nisso, sabe? Será que teria tempo para fazer uma revisão na minha van? Posso levá-la até lá na semana que vem? Não é só fisicamente que você se parece com ela, não é verdade?
Emma sorriu, tomando mais um gole de marguerita. Você está precisando de um prato, observou, e bastante comida. Por que não me mostra? Começou Mal, mas se deteve quando notou o sinal de alerta nos olhos de Jack e o carinho que a mão dele fez no cabelo de Emma numa demonstração de posse. Bom, acho que vou circular um pouco por aí. Eu também, decidiu Carter. Del fez um muxoxo. Acho que a cerveja acabou, disse agitando a garrafa que tinha nas mãos. Quem é aquela morena alta, de blusa rosa e jeans justinho? Ah, é a Paige. Paige Reveler. Solteira? É. Até mais tarde. Ele devia ter me perguntado se ela tem alguma coisa na cabeça, observou Emma, quando Del se afastou. Em meia hora ou menos, ele vai estar de saco cheio. Depende do que eles fizerem nesta meia hora. Acho que tem razão, disse ela rindo. Pegou a mão de Jack e a apertou. Está ótimo, não é? Nunca pensei em entender como eles conseguem fazer isso tudo. Passam várias semanas trabalhando e contratam um verdadeiro pelotão para ajudar a organizar os jogos e as atividades. E Parker ajudou na coordenação. Falando nisso, Quem era aquele cara? Aquele cara? Tem um monte de gente aqui. Que tal me dar alguma pista? Aquele que você beijou ainda agora. Preciso de mais pistas. Aquela reação só fez piorar as coisas para Jack. Aquele que parece o príncipe da Dinamarca. O príncipe da... Ah, deve ser o Marshall. Foi um dos motivos de eu demorar tanto para voltar. Isso eu vi. Emma inclinou a cabeça. Uma ligeira linha tinha se formado entre suas sobrancelhas. Ele demorou a chegar, com a esposa e filhinho recém-nascido. Depois veio me procurar e fui brincar com o bebê por uns instantes. Algum problema? Não. Idiota. Del estava me enchendo o saco e acabei entrando na pilha. Mas vamos voltar à fita. Estávamos falando de... Marshall e eu saímos juntos anos atrás. Fui eu que o apresentei à esposa e fizemos o casamento dos dois há 1 ano e meio, mais ou menos. Entendi, desculpe. Ele não agarrou o meu traseiro, como uma artista maluca fez com você, replicou Emma sorrindo. Azar o dele. Por que não andamos um pouco por aí para conversar com algumas pessoas? Boa ideia. Ah, exclamou Emma assim que começaram a andar. Por falar em ideias, preciso lhe dizer uma coisa. Já que tenho 1000 coisas para fazer na cidade amanhã, talvez fosse mais prático eu dormir na sua casa hoje. Parker veio comigo, já que ambas tínhamos que chegar mais cedo para ajudar, mas ela pode voltar com a Laurel. Assim eu não precisaria ficar indo para lá e para cá. Dormir lá em casa? Emma ergueu as sobrancelhas e, sob elas, os seus olhos ficaram mais frios. Posso dormir no sofá se você não quiser companhia. Não, só achei que você teria que voltar para casa. Em geral, começo a trabalhar bem cedo. Amanhã eu começo na cidade e nem tão cedo assim, mas se tiver algum problema... Não. Jack se deteve e a virou. Ficaram então de frente um para o outro. Tudo bem, é ótimo, mas não vai precisar de algumas coisas para amanhã? Pus umas coisas no carro quando tive essa ideia. Então está combinado, disse ele, inclinando-se para beijá-la. Acho que está precisando de outra cerveja. Depois se virou de súbito ao ouvir a voz do pai dela. Philip estava sorrindo, aparentemente sem nenhum motivo especial, pensou Jack, a menos que você fosse o sujeito que estava acabando de combinar que ia dormir com a filha dele. Negra modelo, certo? Disse o anfitrião, oferecendo-lhe uma garrafa. Isso mesmo, obrigado. A festa está fantástica, como sempre. É a minha favorita do ano, replicou Philip, passando os braços pelos ombros de Emma. Como quem não quer nada, um gesto afetuoso, demarcando o território. Começamos a tradição quando Lúcia estava grávida de Matthew. Eram só os amigos, a família, as crianças. Agora, nossos filhos cresceram e têm a própria família. Você está bem sentimental, disse Emma. Erguendo o rosto, roçou o queixo do pai com os lábios. Ainda vejo você correndo pelo gramado com seus amigos, tentando loucamente ganhar prêmios no lançamento de argolas ou quebrar uma das pinatas.
Exatamente como sua mãe, você dá cor e vida a tudo. Papai. Philip voltou os olhos diretamente para Jack. O homem que recebe esta cor e esta vida é um sortudo, e quem dá valor a isso é um sujeito sensato. Papai? Repetiu Emma, mas agora havia um tom de alerta em sua voz. Isso é coisa que não aparece todo dia, disse ele, batendo com a ponta de um dos dedos no nariz da filha. Vou dar uma olhada na churrasqueira. Não confio nos seus irmãos e nos seus tios por tanto tempo assim. Jack, acrescentou com um aceno de cabeça antes de se afastar. Desculpe, ele não consegue se conter. Tudo bem, minha camisa ficou encharcada de suor. Rindo, Emma o abraçou pela cintura. Não, porque não vamos mostrar a essas crianças como se quebra uma pinata. Mais tarde, sentaram-se no gramado para ver alguns adolescentes que tinham improvisado uma partida de futebol. Parker se juntou a eles, tirando as sandálias e ajeitando a saia de vestido de verão. Assistir futebol à noite, observou Jack. Não é a sua cara. Você joga? Indagou Emma. Não é o meu esporte. Podem me dar um taco, uma bola de futebol americano, uma cesta, mas gosto de ver. Você gosta de qualquer coisa, contando que tivesse uma bola no meio, disse Mac, deixando-se cair na grama ao lado dos outros três e puxando Carter consigo. Comi demais, mas também com toda essa comida na minha frente. Ai, que jogada lastimável, murmurou Emma, quando um passe saiu errado. Será que ele acha que a bola tem olhos ou radar? Você joga futebol? Fui da equipe do colégio no campeonato estadual, respondeu ela olhando para Jack. Sério? Éramos as capitãs, acrescentou, apontando com o polegar para si e para Parker. Eram craques, disse Laurel, ajoelhando-se na grama ao lado de Parker. Mac e eu íamos a todos os jogos e ficávamos com pena das adversárias. Vá até lá, acrescentou, cutucando Parker com o cotovelo. Entre nesse jogo e mostre a eles. Quer tentar? Perguntou Emma. Já faz uns 10 anos, Em. Emma ficou de joelhos e pôs as mãos nos quadris. Está dizendo que somos velhas demais para encarar esses pernas de pau? Está dizendo que não leva mais jeito? Que droga! Um gol! Vamos lá. Como Parker, Emma tirou as sandálias. Fascinado, Jack ficou olhando as duas mulheres se dirigirem para o campo, usando aqueles lindos vestidos de primavera. Houve certa discussão, algumas vaias e assovios. O que está acontecendo? Perguntou Mal, que vinha chegando. Emma e Parker vão acabar com aqueles pernas de pau, respondeu Laurel. Está brincando? Isso deve ser bem interessante. Foram se instalar na grama iluminada pelos holofortes. O time adversário é que ia repor a bola em jogo. As duas mulheres se entreolharam. Emma ergueu 3 dedos e depois 2. Parker riu dando de ombros. A bola subiu pelos ares. Emma tocou para Parker, que rebateu e saiu correndo entre 3 adversários com tanta habilidade que as vaias diante se transformaram em torcida entusiasmada. Ela girou o corpo, fez uma finta e lançou a bola para o outro lado do campo, onde Emma correu para recebê-la, e quando marcou com um chute de efeito que deixou o goleiro boquiaberto. Ela e Parker ergueram os 2 braços e gritaram. Elas sempre fazem isso, disse Mac, dirigindo-se aos demais, sem qualquer modéstia. Vamos lá, sabiás. É o nome do time feminino de futebol, explicou Carter. A ave símbolo do estado. Parker já se preparava para sair do campo quando Emma pegou pelo braço e Jack a ouviu dizer: mais um. A outra fez que não com a cabeça. Emma insistiu. Parker segurou a saia do vestido e sabe-se lá o que a amiga lhe disse ao ver o seu gesto, mas a ex-capitã começou a rir. Posicionaram-se diante de um time que agora demonstrava muito mais respeito. Lutaram, marcaram, obrigaram os adversários a recuar. O sorriso de Jack ficou mais largo quando Emma deslocou um jogador da outra equipe com um tranco de ombro. E ficou linda fazendo aquilo, percebeu ele. Com um tantinho de violência.
Sentiu uma onda de desejo percorrer o seu ventre quando ela partiu para cima do jogador que estava com a bola e o desarmou. Céus, olha só para isso! Deixando o pobre rapaz desequilibrado. Muito atenta, Parker pulou para não alcançar a bola e, com a saia esvoaçando, fez o lançamento com uma cabeçada certeira. Ora, ora, murmurou Malcolm. Cuidado aí, gritou Parker, quando Emma recebeu o passe. Ai! Com uma pedalada, ela evitou as tentativas do adversário de desarmá-la. De bicicleta, devolveu a bola a Parker, que chutou entre as pernas do goleiro. Braços erguidos, um grito, e Parker passou o braço pelos ombros da amiga. Missão cumprida? Mais que cumprida, disse Emma, respirando fundo. Não temos mais 17 anos, mas ainda estamos em forma. Foi merecido. Vamos deixar os vencedores. Cumprimentaram mãos, que se levantavam, agradeceram os aplausos e saíram do campo. Menina, disse Jack, segurando a mão de Emma para fazê-la se sentar novamente ao seu lado. Você é craque mesmo. Claro, replicou Emma, estendendo o braço para pegar a garrafa de água que Malcolm lhe oferecia. Antes mesmo que pudesse tomar um gole que fosse, sua boca estava às voltas com a de Jack. O beijo recebeu mais aplausos. Sou escravo, murmurou ele, com os lábios ainda colados aos dela, de uma mulher capaz de executar uma bicicleta fantástica. Verdade, replicou Emma, mordiscando de leve o lábio inferior dele. Precisava ver meu chute de efeito. Qualquer dia desses, onde você quiser. Quando Parker vinha deixando o campo, Mal interceptou o seu trajeto e lhe ofereceu uma das 2 garrafas de cerveja que tinha na mão. Quer? Não, obrigada. Desviando dele, pegou uma garrafa de água num dos baldes de gelo. Onde você faz ginástica? Em casa. Óbvio, você tem uma agilidade incrível. Pratica algum outro esporte? Eu toco piano. Tomando um gole de sua cerveja bem devagar, Mal ficou observando Parker, que se afastava. Mais tarde, Laurel foi se sentar nos degraus da varanda da casa dos Grants, com os cotovelos dobrados atrás da cabeça, os olhos semicerrados. Um silêncio a invadiu, bem como o cheiro de grama que vinha do jardim. As estrelas de um céu primaveril brilhavam por toda parte. Ouviu aplausos, mas não abriu os olhos, torcendo para que a visita, que estava indo embora, seguisse em frente, sem atrapalhar aquele seu momento de solidão. Está tudo bem? Que falta de sorte, pensou, e abriu os olhos para Fitardel. Tudo, só resolvi ficar sentada aqui. Estou vendo. Ele se sentou ao seu lado. Já me despedi das pessoas. Parker continua lá dentro ou lá fora, fazendo seu famoso balanço, para ver se não ficou faltando nada. Tomei tequila demais para me preocupar com isso. Ele observou com mais atenção. Eu levo você para casa. Dei a chave do carro para Parker. É ela que vai dirigir. Não há necessidade de equipe de resgate, senhor. Ok. Pelo que ouvi dizer, as sabiás voltaram à ativa há algumas horas. Pena que eu não vi. E arrasaram, como sempre. Achei que você estivesse ocupado com outra coisa qualquer, disse Laurel, olhando por trás das costas dele, de um lado para o outro, com movimentos exagerados. Sozinho, Delaney? Com todas as possibilidades que havia hoje aqui? Não acredito que as sabiás fizeram gols e você não... Não vim aqui para isso. Ela lhe deu um leve empurrão, fazendo um ruído de descrédito. Os lábios dele se retorceram num sorriso relutante. Minha querida, você está bêbada. Estou mesmo. Vou ficar com ódio de mim amanhã, mas agora... Estou com uma sensação ótima. Nem lembro quando foi a última vez que bebi tanta tequila, ou tanto sei lá o quê. Podia ter marcado meu golzinho. Como? E não estou me referindo ao futebol. Laurel caiu na gargalhada, deu mais um empurrão em Del. Um cara bem gracinha chamado... não lembro o nome dele. Ficou todo interessado, mas estou em jejum sexual. Ainda sorridente, ele ajeitou uma mecha loura do cabelo de Laurel, pondo atrás da orelha. Ah, é? Verdade, estou bêbada e estou naquilo que acabei de dizer e que não quero ter que repetir.
Balançou a cabeça, voltando a soltar a mecha de cabelo que ele acabara de ajeitar, e lhe deu um sorrisinho. Você não está planejando fazer sexo, está? Não, respondeu Delaney, e o sorriso se apagou de seu rosto. Laurel voltou a fazer aquele ruído de descrédito. Recostou-se novamente e abanou a mão diversas vezes, mandando-o sair dali. Vá embora. Só vou ficar sentado aqui até Parker aparecer. Será que você nunca se cansa de salvar as pessoas, Sr. Brown? Sr. Delaney Brown? Não estou tentando salvar você. Só estou sentado aqui. Está certo, pensou ela, só sentado. Numa linda noite de primavera, com esse céu todo estrelado e o perfume das primeiras rosas se espalhando pelo ar. Emma estacionou atrás do carro de Jack e pegou a bolsa bem grande que tinha levado. Desceu, fechou o porta-malas e sorriu quando ele se esticou para pegar a sacola com as coisas de que ela precisava para dormir fora. Não vai perguntar o que tem aí dentro? Para dizer a verdade, pensei que estivesse bem mais pesada. Eu me contive. Nem perguntei a que horas você tem que levantar amanhã. Por volta das 8. Não é tão cedo assim. Emma enfiou um braço no dele e saiu balançando aqueles 2 braços enlaçados. Vou pagar pela hospitalidade preparando o café da manhã. Tem alguma coisa em casa? Provavelmente. Subiram a escadinha que levava à porta dos fundos do apartamento, em cima do escritório. Morar e trabalhar no mesmo lugar facilita muitas coisas, não é? Embora às vezes acho que acabamos trabalhando mais do que os espaços fossem bem definidos. Eu adoro esse prédio, ele tem personalidade. Eu me apaixonei completamente, observou Jack, abrindo a porta. É perfeito para você. O estilo e a tradição pelo lado de fora, as linhas simples e o espaço bem equilibrado do lado de dentro, acrescentou ela entrando na cozinha. Por falar em linhas e espaços, ainda estou tentando encontrar palavras para descrever aquele show de futebol. É bem provável que um impulso momentâneo deixe as minhas coxas arrebentadas amanhã. Acho que elas vão aguentar perfeitamente. Já lhe disse que tenho um fraco por mulheres que praticam esportes? Nem precisava, replicou Emma, seguindo até o quarto. Sei que você tem um fraco por mulheres e um fraco por esportes. Junte os dois e eu estou perdido. Vira escravo de uma mulher que sabe dar uma bicicleta, prosseguiu ela, ficando na ponta dos pés para lhe dar um beijo. Você devia ter me visto com o uniforme de time. Ainda tem esse uniforme? Emma riu, pôs a sacola em cima da cama e abriu o zíper. Na verdade... Aí dentro? Não, infelizmente não. Mas tenho isso aqui, acrescentou, tirando algo bem transparente, curto e preto. Se estiver interessado, acho que esse dia vai ser fechado com chave de ouro. Pela manhã, Emma preparou torradas com queijo e, cortando uma maçã em fatias, criou uma consistência um pouco crocante, com um sabor levemente adocicado. Incrível! Uma artista com flores, craque no futebol e fantástica na cozinha. Sou muitas coisas, disse ela, sentando-se diante dele, no pequeno recuo perto da janela, que era onde ele fazia as refeições. Achou que o lugar estava precisando de flores, algo forte e brilhante, numa floreira de cobre. Agora os ovos acabaram e o leite está quase no fim. Tenho mesmo que ir ao mercado hoje. Se quiser, compro isso para você ou qualquer outra coisa que queira. Emma percebeu o sobressalto, a hesitação, que precedeu a resposta de Jack. Não, obrigado. Tenho que fazer umas compras essa semana. Como estão as coxas? Tudo bem. Ela decidiu não criar caso com a relutância do namorado em permitir que ela comprasse uma droga de uma caixa de ovos. Acho que o transporte está funcionando. Como mantém a forma? Vou à academia 3 ou 4 vezes por semana. Jogo basquete, esse tipo de coisa. Ela lhe lançou um olhar meio de esguelha, com um quê de acusação. Aposto que adora. A academia, eu digo. Gosto sim. Parker também. Acho que vocês dois não batem muito bem. É maluquice se manter em forma? Não. A maluquice é gostar de fazer isso.
Eu faço, mas, na minha opinião, é uma tarefa, uma obrigação, um mal necessário, como couve de Bruxelas. Um ar divertido iluminou os olhos de Jack. Couve de Bruxelas é um mal necessário? Claro, todo mundo sabe disso, embora nem todos admitam. São umas bolinhas verdes de pura coisa ruim. Exatamente como agachamento é uma forma de tortura inventada por gente que não precisa praticar esses exercícios, filhos da mãe. A sua filosofia sobre ginástica e nutrição é fascinante. Sinceramente, pode ser mesmo, disse ela, tomando o último gole de café. Pelo menos no verão posso usar a piscina. É uma sensação gostosa e é bem divertido. Bom, é melhor eu ir tomar um banho, já que fiquei com a barriga no fogão quente enquanto você tomava o seu. Vou andar bem depressa, para você não se atrasar. E olhando o relógio que ficava em cima do fogão, acrescentou: depressa mesmo. Olha, não precisa correr, não. É só bater a porta dos fundos quando sair. Animada, Emma sorriu. Então, vou tomar mais um café antes de entrar no chuveiro. Aquilo lhe permitia ficar um pouco mais ali, tomando o seu café, tomando o seu banho, enrolada na toalha. Passou creme na pele e depois pegou um hidratante facial. Quando estava começando a se maquiar, viu Jack surgir no banheiro e percebeu que os seus olhos se detiveram na coleção de tubos e potinhos espalhado pela bancada da pia. Ele conseguiu disfarçar, mas não havia dúvida quanto à estranheza que se via em seu olhar, e não havia como negar que aquilo a magoou profundamente. Tenho que ir. O toque da mão dele em seu cabelo foi doce como um beijo que os dois trocaram. A gente se vê mais tarde? Claro. Já sozinha, Emma terminou a maquiagem, penteou o cabelo, vestiu-se e arrumou suas coisas. Quando ficou pronta, voltou ao banheiro e vasculhou escrupulosamente a pia e a bancada, até ter certeza de que não havia vestígio de sua presença no espaço dele. Não precisa se apavorar, Jack, murmurou consigo mesma. Está tudo direitinho, do seu jeito. Antes de sair, parou e escreveu um bilhete no quadro que havia na cozinha. Jack, esqueci que tenho um compromisso hoje à noite. Depois a gente vê o que faz. Emma. Precisava de um tempo. Verificou a porta para ver se estava mesmo trancada e levou a sacola até o carro. Quando se viu ao volante, pegou o celular e ligou para Parker. Oi, Emma. Estou na outra linha com... É rapidinho. Será que podemos ter uma noite só nós quatro? Qual é o problema? Nada demais. Só estou precisando de uma noite com minhas amigas. Em casa ou em outro lugar? Em casa. Não estou a fim de sair. Pode deixar, eu vou providenciar tudo. Obrigada. Estou chegando daqui a 1 ou 2 horas. E desligou. Amigas, pensou ela. Elas nunca deixam a gente na mão.